Marcos capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 20. Diz assim o texto: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, esse espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhes muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado e o que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida, é a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que eu consiga transmitir, ó Deus, usa a minha vida, que eu seja como instrumento em tuas mãos, Senhor. Eu peço pelo coração dos meus irmãos que estão aqui no templo, aqueles que estão em suas casas, que estão ouvindo a tua palavra. Fale, Senhor, conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sabe, um tema que eu coloquei para essa mensagem: liberto para testemunhar o poder de Jesus. Esse homem que foi alcançado pelo poder de Cristo, ele não apenas foi liberto, obrigado, irmão, mas ele foi enviado para compartilhar a transformação na sua vida para outras pessoas. Desde o dia que eu recebi essa responsabilidade de estar aqui compartilhando a palavra, e foi bem antes de ir para a Colômbia, Deus já estava ministrando esse texto no meu coração. E cada vez que eu lia, e cada vez que eu me aprofundava, e cada vez que eu ficava refletindo, pensando, compreendendo melhor como o Senhor tem poder, como nós vemos a dificuldade para chegar até essa província. Nós vemos também como Satanás aprisionava aquele homem por tanto tempo. E algo maravilhoso da graça de Deus, como o Senhor o comissionou
o chamou para compartilhar. O versículo 1 diz que eles chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos. Eles estavam vindo de algum lugar, estavam chegando do outro lado da Galileia. E o Senhor falou para os discípulos, vamos atravessar para o outro lado. E eles chegaram ali naquela cidade. Aquela cidade fazia parte de uma província ainda de mais 10 cidades, conhecida como Decápolis. Lá no último versículo a gente vai falar sobre isso, o versículo fala sobre isso. E logo quando Jesus chega ali, aquele homem se aproxima. Nós vamos ver que nos versículos 3 e 5, fala da condição daquele homem. E aqui eu queria falar um pouquinho do poder do Senhor, do que Ele fez na vida daquele homem. Aquele homem, ele sofria há muito tempo sobre o poder demoníaco. A possessão não era um episódio de possessão, era continuamente. O tempo todo aquele homem estava possesso. A palavra vai dizer que ele habitava no meio dos sepulcros, no cemitério. Lucas vai mencionar que ele não apenas vivia no sepulcro, mas que os demônios o levavam para o deserto. E se nós vamos pensar nos dois ambientes, sepulcro, cemitério, lugar de morte, e deserto, solidão. Esse homem, ele vivia totalmente afastado da sociedade, totalmente fora da sua consciência. E nós vamos ver isso mais para frente. Havia uma morte espiritual na vida desse homem. Viver no meio dos mortos, total separação da comunidade, da vida normal. E espiritualmente, olhando para a vida desse homem, ele representa um homem sem Deus, que está morto, que está morto nos seus delitos e pecados. O pecado que separa o homem de Deus e também do seu próximo, e o torna incapaz de viver em comunhão verdadeira com o Senhor. Nós vamos ver também que esse homem, ele vivia preso e dominado. O versículo 4 vai dizer que muitas vezes ele era preso com grilhões e cadeias, mas que nada disso podia segurá-lo. Havia uma dominação sobre a vida desse homem. Nenhuma força humana conseguia segurá-lo. Havia uma força demoníaca sobre a vida dele, mas ainda assim ele não tinha domínio sobre si. Eram demônios que dominavam a vida dele. Nós vamos ver também que ele andava de dia e de noite, clamando pelos montes. A sua mente totalmente perturbado e aflito. Ele não tinha paz, ele não tinha descanso. Dia e noite, caminhando, gritando no meio dos montes, sem descanso, sem paz. E quando nós lemos lá em Isaías 57, nos versículos 20 e 21, vai dizer o seguinte: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as águas lançam em si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Uma agitação havia naquele homem. Os seus gritos eram gritos de clamor e desespero, um sinal de uma alma oprimida e atormentada. Era assim que vivia esse homem. Nós vamos ver também que não somente essa perturbação mental, mas ele se feria. Nós vamos ver no finalzinho do versículo 5, que ferindo-se com pedras, ele se mutilava, ele se feria, tentando aliviar talvez a dor, ele se machucava, uma expressão de autodestruição que o pecado muitas vezes causa. O mal na vida desse homem o fazia se ferir, se machucar. Esse homem viveu por muitos anos dessa forma, sendo dominado por esses espíritos, sendo dominado por essa legião. A sua vida era totalmente fora, à margem da vida normal que nós conhecemos.
Quem ia resgatar esse homem? Um homem que vivia solto. Lucas vai dizer que ele andava nu, nem vestido ele andava. Para nós vermos a situação desse homem, meus irmãos, mas algo aconteceu. O Senhor chegou naquela cidade, o Senhor chegou naquele lugar, mas não foi fácil chegar ali. E refletindo um pouco mais sobre essa missão, nós vamos ver nos versículos anteriores que o Senhor estava do outro lado e ele diz para os discípulos: vamos atravessar. E essa travessia não foi fácil. E muitas vezes na missão há dificuldades. Para chegar até um lugar onde vivia aquele homem, foi preciso obedecer à voz de Jesus. E obedecer à voz de Jesus nem sempre é fácil. Quem aceita o chamado da missão descobre que o caminho nem sempre é tranquilo. Há tempestades, há cansaço, há momentos de medo também. Foi que esses discípulos enfrentaram antes de chegar até essa cidade. Eles enfrentaram uma tempestade, eles enfrentaram medo, eles enfrentaram situações difíceis ali. Mas Jesus estava no barco, Jesus estava com eles. Mas ainda assim eles enfrentaram tudo isso. Para cumprir muitas vezes a missão, nem sempre é fácil. Nós recebemos um chamado do Senhor e Ele diz: vai. Ele está conosco nesse chamado, mas isso não isenta das dificuldades, das tempestades da vida. Viajar para a Colômbia, aceitar o chamado de ir para lá, foi fácil aceitar, mas houve situações tempestuosas antes de eu viajar. Um dia antes de eu viajar para lá, eu adoeci. E um dos conselhos que eu recebi foi: não viaja desse jeito, não tem como você viajar. E eu falei: não, eu vou para o médico agora, vou ficar um pouco lá em observação, mas eu vou viajar. Porque havia uma convicção no meu coração que eu devia ir. Mas eu poderia dizer: não, mas era minha saúde em primeiro lugar, eu devo ficar. Nós vamos enfrentar situações difíceis quando somos chamados por Deus. Mas Ele está conosco no barco. Nós devemos continuar, porque há alguém que precisa ouvir do Evangelho. Assim como este homem, depois que os discípulos passaram pela situação de tempestade, então ele chega do outro lado, esse homem que está sofrendo há tantos anos, ele se encontra com Jesus. E esse encontro com Jesus, algo extraordinário aconteceu. Ele foi liberto, porque o nosso Deus, Ele tem poder. Jesus, Ele tem poder sobre os demônios, sobre as situações difíceis na nossa vida. Jesus, Ele tem poder. E aonde Ele chega, há libertação. Aonde Jesus chega, há transformação de vida. Aquele homem foi liberto, aquele homem foi transformado. Aquele homem, nós vamos ver mais um versículo mais lá para frente, no 15, ele já estava, encontraram aquele homem sentado, vestido, em perfeito juízo. A transformação na vida daquele homem foi imediata. No encontro com Jesus, ele foi liberto, a sua consciência voltou, o seu juízo voltou. Ele estava sentado. O que antes ninguém podia manter ele sentado, ele ficava igual um louco para um lado e para o outro, gritando, se mutilando. Mas Jesus transformou a vida daquele homem. Jesus trouxe o perfeito juízo para aquele homem. Mas sabe o que é interessante nesse texto? Nós fomos chamados para compartilhar a libertação de Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Aqueles homens que trabalhavam, que cuidavam daqueles porcos, eles também saíram para anunciar.
Eles anunciaram o que tinha acontecido com aquele homem. Mas o que eles falaram, ao invés de gerar esperança, ao invés de gerar naquelas pessoas que ouviram libertação, eles ficaram com medo. O que eles anunciaram não gerou vida naquela cidade, gerou medo, ao ponto de pedirem para Jesus se retirarem de lá. Jesus, ele sai daquele lugar. E aquele homem que havia sido liberto, que havia sido transformado, ele pede para ir com Jesus. Deixa eu ir com você, eu quero ir com vocês. E Jesus diz para ele o que? Não. Volta para a tua casa. E é lindo que Jesus diz para ele, diz, olha, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. Anuncia-lhes. Aqueles trabalhadores que cuidavam dos porcos, anunciaram algo que não era a verdade. Eles anunciaram de uma forma que não mostrou o que o nosso Senhor Jesus fez na vida daquele homem. Mas Jesus disse para ele, não, vai lá, você é um testemunho vivo. Mostra o que Jesus fez na tua vida. Você é o testemunho na tua casa, você é o testemunho na tua cidade, você vai contar o que Deus fez na tua vida. Você vai contar como o Senhor teve misericórdia de ti e te livrou daquilo que te aprisionava. Conta-lhes, anuncia-lhes o que Jesus fez na tua vida. Esse foi o chamado de Deus para aquele homem. Aquele homem se torna um missionário. E ele começa, e ele obedece. O versículo 20 vai dizer, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera. E todos se maravilhavam. Ele era um testemunho vivo. E ele não compartilhou somente na sua cidade, mas Decápolis são 10 cidades, e ali ele compartilhou de Jesus. Ele era um testemunho vivo. O que falaram do que Jesus fez, aqueles trabalhadores, o que eles anunciaram foi diferente. Não foi a libertação, não foi a vida transformada desse homem, mas esse homem, ele carregava algo, porque ele era o testemunho vivo. Nós somos o testemunho vivo na mão de Deus. Cada um de nós fomos chamados, fomos transformados em alguma área da nossa vida. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu vida. E nós precisamos compartilhar. Foi com esse sentimento que o Senhor sempre colocou no meu coração o desejo de compartilhá-lo em qualquer lugar que eu estiver. Aquilo que Ele fez na minha vida, como Ele sustentou a minha vida, porque foi Ele que o fez. O Senhor nos levou para a Colômbia, junto com mais 12 irmãos, 5 pastores, e os demais eram funcionários da Junta de Missões Mundiais. Já foi um perrengue para chegar lá, irmãos. Passamos perrengue. Missionário passa perrengue. Passamos perrengue. Primeiro perrengue foi que nós levamos muitas doações. E quando chegou para pesar a mala, estava acima do limite. O que é que nós fizemos? No meio do aeroporto, abre a mala, tira a coisa, bota na sacola e vai dividindo entre os irmãos. Irmãos, foi uma loucura. Mas cada um estava indo com uma sacola de bala, uma sacola de paçoca, uma sacola de itens de higiene pessoal. Mas fomos com tudo. Mas foi um perrengue. Fui parada em algumas revistas, né, da Polícia Federal. Não sei porquê, irmãos, mas fui parada. Mas o Senhor nos deu graça. O Senhor nos levou e nós chegamos bem na Colômbia. Nós começamos o trabalho na segunda-feira.
fomos divididos em 2 grupos. Eu vou passar o vídeo depois, mas eu quero falar primeiro. E nós fomos servir na Casa da Missão. A Casa da Missão, ela recebe imigrantes. E ali eles dão café da manhã, eles fornecem um ambiente para lavar a roupa e também para dar banho. Nós fomos para servir os imigrantes. Fazer as arepas. Arepas é como um pão francês nosso aqui, só que os recheios são diferentes. Arepa com feijão cozido de manhã com café. Coisa assim muito diferente na culinária deles. Mas, irmãos, o que me impactou é o compromisso de jovens venezuelanos que saíram da Venezuela, foram para a Colômbia para servir na Casa da Missão. Jovens de 23 anos, 24 anos, 17 anos. A Noemi, 17 anos, servindo na Casa da Missão com alegria, servindo ao Senhor. E tantas pessoas carentes de esperança, precisando de uma palavra, precisando ouvir desse Deus que é a esperança, que liberta, desse Deus que transforma. Nós somos o agente de transformação, nós fomos ali com essa missão. O pastor Bonerges, que é o líder da Casa da Missão, eu achei tão interessante que na devocional pela manhã, ele falava assim, vamos levantar nossas mãos e vamos orar ao Senhor, para que Ele abençoe as nossas mãos, que vamos servir ao outro, que nós tenhamos uma palavra, que nós tenhamos uma palavra de esperança para aquelas pessoas que vão se aproximar da gente, que nós possamos fazer ali o pão e enquanto estivermos fazendo, o Senhor vai abençoando. Tão diferente, porque muitas vezes nós acordamos de manhã e a nossa oração é o quê? Senhor, me abençoa, Senhor, me protege, Senhor, guarda a minha entrada, a minha saída, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. E ali nós estávamos sendo ministrados, não, Senhor, a minha mão é para abençoar, a minha mão é para abençoar, a minha vida é para abençoar o outro. Que ensino! Nós, na parte da manhã, servíamos na Casa da Missão, na parte da tarde nós íamos para as congregações, e nas congregações eram lugares carentes, vamos colocar como parecido com as nossas favelas aqui, mas bem carente mesmo. E ali nós fazíamos o evangelismo e ficávamos com as crianças e com os adultos, cada um recebendo a sua ministração de uma forma diferente. Antes de viajar para lá, eu tive uma aula de algumas horas de como fazer uma escultura de peixinho com bolas. A Graziela me ensinou. Essa foi minha missão, fazer peixinhos para as crianças. Eu consegui, glória a Deus. Mas é colocar nossas mãos, nossos dons e talento, e aquilo que nós nem pretendíamos aprender, mas disponíveis para servir na obra do Senhor. Quantas crianças ficaram felizes de receber um peixinho ali? Era um complemento da palavra que estava sendo ministrada, porque nós falamos sobre Jonas e sobre a obediência. Cada coisa que nós fizemos ali tinha um propósito. Fomos para vários bairros com o mesmo plano de evangelismo. Sentávamos para conversar, ouvíamos a história, ministrávamos na vida daquelas pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer a devocional num dia com os imigrantes. Todo dia tinha devocional com os imigrantes. E foi muito lindo porque 2 pessoas se decidiram por Jesus. Eu fiquei tão feliz, eu falei, glórias a Ti, Jesus. Porque a palavra chegou ao coração deles, eles se renderam a Ti. Meus irmãos, o que mais impactou a minha vida foi quando nós tivemos que ir para a estrada, para servir as pessoas que estavam caminhando. Pessoas que saem da Venezuela buscando esperança na Colômbia, no Peru, às vezes atravessam para chegar nos Estados Unidos. Elas saem dali com a sua vida numa mochila e caminham dias. O primeiro grupo que nós encontramos foi de um casal e de 2 amigos. Eles estavam caminhando há 5 dias. Eles tinham saído da Venezuela. A esposa do rapaz, ela estava com um sapato maior do que o seu pé, andando 5 dias com aquele sapato imenso. Nós levamos chinelo para doar.
E ali poder pegar um chinelo e dar para aquela moça e ela calçar e ser o tamanho do pé dela, sabe? E ela ficar feliz porque ela estava calçando um chinelo do tamanho do pé dela. Parece tão simples. E quantos chinelos a gente tem em casa que a gente pode até escolher qual calçar? Eu olhava para o rosto daquela moça, havia desespero, havia desesperança, e a única coisa que eu consegui fazer naquele momento foi abraçá-la e dizer para ela assim: olha, que o Senhor te conduza para onde você está almejando ir, que Ele proteja você nessa estrada. Irmãos, eles caminham na estrada. Ali nós servimos com café da manhã, com kit de higiene pessoal e com chinelo e água que nós levamos para eles. Conforme o ônibus ia andando, nosso grupo estava por escala para descer. E o meu grupo desceu mais uma vez. Dessa vez eu atendi uma família, uma mãe, uma adolescente de 12 anos, o seu irmão e o esposo. Eles estavam caminhando há 3 dias. Há 3 dias caminhando. Ela estava com uma mochilinha na frente, lotada, uma outra mochila atrás, um pano na cabeça, porque o sol estava escaldante, a bochechinha dela estava rosada. E eles já tinham saído da Venezuela, tinham chegado em Cúcuta, mas eles não encontraram o que estavam procurando, estavam voltando para a Venezuela, para o Peru, para o Peru. Iam continuar caminhando. Os outros grupos que foram abordados estavam caminhando há 15 dias. 15 dias caminhando sem saber para onde ir. Com a sua vida numa mochila, sem saber se você vai ter alimento para comer. Aonde tomar banho. Nós fomos levar a esperança para eles. Jesus é a esperança. Nós não podíamos dar um teto para eles e dizer, olha, fiquem na Colômbia, não. Mas nós podíamos dar aquele que pode dar a solução, mudar a vida deles por completo. Jesus. Eu falei que essa viagem, para alguns irmãos aqui, essa viagem para a minha vida, como serva de Deus, ela, em 3 palavras eu resumo, ela foi a mais difícil, mais impactante, mas também a mais transformadora. Porque, meus irmãos, servir a Deus é simples. É só estar disponível para falar o que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na tua vida, assim como o texto que nós lemos, a transformação na vida desse homem, é o que nós podemos compartilhar com as pessoas que se aproximam de nós. O Senhor me levou para Cúcuta. Mas o Senhor, hoje de manhã, quando eu fui para casa, havia um senhor ali na padaria, eu quero tomar café. E na mesma hora o Senhor ministrou o meu coração, ele quer café. Tá bom, Senhor, ele quer café. Peguei o café, dei para ele, paguei para ele. Nós podemos ser bênção em qualquer lugar. Irmãos, não precisamos, muitas vezes, ter... como é que eu vou colocar isso? Só precisamos estar disponíveis para Deus usar. Disponíveis na mão do Senhor. Realmente compartilhar daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Ele é a esperança. Ele é a salvação. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. E essas pessoas que precisavam tanto de esperança, de ouvir do Pai, ouvir que elas não estão sozinhas, que Deus pode ser a solução na vida delas. Foi um pouquinho que nós fizemos, mas eu tenho certeza que a palavra, ela não volta vazia. Ela encontra um coração e faz aquilo que lhe apraz, porque o Senhor é a palavra. Eu quero agradecer muito à igreja, porque se eu fui, foi porque a igreja entendeu que precisava enviar alguém. Dessa vez, fui eu, mas pode ser você. Você pode ser a comissionada para ir, não somente a lugares tão longe,
mas aqui perto também. Esteja disponível na mão do Senhor. Esteja totalmente disponível para Ele.